Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui na minha cama, olha só. Tô lendo, tô anotando, tô com um papelzinho, tô cheia de reflexões. E o vídeo de hoje é bem pessoal também. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como eu era e como eu sou hoje, falar de algumas diferenças. Nessas características, nem tudo quer dizer que agora eu sou perfeita e que eu fui de um oposto ao outro, de um extremo ao outro, não é isso. Mas eu quero mostrar pra vocês, primeiro, que eu não sou perfeita, segundo, que eu tenho dificuldades como todos vocês, terceiro, que se você acha muito difícil mudar alguma característica sua, ou até mesmo uma dessas que eu vou citar, é possível sim. A primeira coisa é que eu era avessa a qualquer tipo de mudança. Eu sempre fui aquele tipo bem estruturadinha, bem assim, rotininha, bem certinha, tudo tinha que acontecer na mesma hora, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Eu tinha todo um esquema e se surgisse algum imprevisto e tivesse que mudar, isso me frustrava, isso me fazia mal, isso me atrapalhava, isso me fazia perdia o bom humor, eu ficava realmente ranzinza, eu não gostava de nenhum tipo de mudança. Mudança na vida, na rotina, em algum fato, em algum acontecimento que fosse interferir em mim diretamente, eu ficava muito mal. Hoje, eu gosto ainda de que tudo aconteça mais certinho, só que eu tô mais flexível e eu consigo perceber isso claramente. Quando acontece alguma mudança, eu já não sou mais aquele tipo que droga, não acredito, acabou meu dia, estragou. Não, hoje eu consigo. Ah, tudo bem, não era bem o que eu queria, não era assim que eu tinha planejado, mas vamos deixar acontecer dessa forma que talvez tenha sido melhor. Eu consigo ver esse outro lado. Então, se você tem muita dificuldade em lidar com mudanças, é possível mudar. Acredite em mim. A segunda coisa que eu tinha e que era realmente algo que me consumia é que eu era extremamente estressada com atrasos. Vira e mexe, quando eu estava em Santos, eu marcava algum encontro com os amigos, a gente saía, ou a gente ia se encontrar em algum lugar, ou então com o pessoal da escola, quando eu tinha que me encontrar para fazer um trabalho, a gente se encontrava em algum ponto de ônibus, ou sei lá, em algum lugar, e geralmente as pessoas se atrasavam, e geralmente eu chegava uns 20, 15 minutos antes, então eu ficava esperando, além do tempo que eu tinha chegado mais cedo, mais o tempo de atraso da pessoa, e aí eu ficava esperando às vezes 40 minutos, 50 minutos, e eu ficava muito revoltada. Minha mãe sempre falou que atraso é uma falha de caráter. Quando você não cumpre um horário, você não cumpre a sua palavra. Você deu sua palavra, você sabia que aquele compromisso ia ser no horário X e você não foi, então você mentiu. Você não cumpriu com a sua palavra. Isso pra mim ficou muito forte. Então eu sempre fui muito regrada. Eu sempre chegava bem antes para que ninguém precisasse esperar por mim, porque eu me sentia muito mal, por exemplo, de todo mundo ter que sair num horário para chegar em algum lugar e não conseguir chegar por minha causa. Só de imaginar isso eu já ficava assim muito mal, então eu sempre saía bem antes. Hoje em dia, até relaxei um pouco, porque até costumo chegar atrasada, isso é muito feio. Mas eu consegui relevar. Eu não gosto ainda de atrasos, não gosto quando eu marco com alguém e a pessoa não chega no horário, mas hoje eu entendo também que imprevistos acontecem. Antes eu ficava até pensando, mas poxa, o ônibus quebrou só com ela. Poxa, aconteceu um acidente só com ela. Poxa, dormiu demais, por que ela não colocou despertador? Eu não entendia que imprevistos aconteciam. Lógico que tem gente que se atrasa por hobby, porque já está acostumado mesmo. Mas tem gente que se atrasa porque aconteceu algum imprevisto. Então hoje eu consigo entender consigo ver essas diferenças, porque não tem como a gente viver sempre num extremo. Então, se a pessoa chegou atrasada, eu sempre tento pensar por quê. E aí também eu penso, mas eu já cheguei atrasada da outra vez e realmente aconteceu o que aconteceu. Já cheguei atrasada no meu trabalho porque eu perdi a hora mesmo, dormi demais. E aí, antigamente, se alguém falasse, nossa, dormi demais, eu já ficava, meu, que pessoa mais incompetente, que pessoa mais não profissional, como pode dormir demais, sabe? Então, hoje eu tô mais tranquila quanto a horários. Outra característica que eu tinha, eu era sem filtro. Isso conta muito com a maturidade, mas quando eu era mais nova eu não tinha filtro para falar. Eu falava exatamente aquilo que saía da minha cabeça e se a pessoa perguntasse ou não, eu falava o que eu achava. Então isso é ruim, porque eu já falei pra vocês isso, de que eu sou a verdadeira, eu falo mesmo,
sou assim, eu sou sincera, isso não quer dizer nada. Às vezes você pode estar sendo muito rude, às vezes você pode até estar ferindo pessoas, você pode estar estragando um relacionamento porque a pessoa não te perguntou. Ou então, às vezes, é um problema que ela tem, uma dificuldade que ela tem e você está destruindo a autoestima dela porque você falou aquilo que você queria só para desabafar. Então, entre o que está aqui, entre o que vem para cá e o que sai daqui, existe um filtro, tem que existir um filtro. Se a pessoa não perguntou, não fale. E se a pessoa perguntar, pense antes de falar. Por mais que você seja aquele tipo de pessoa que não tem problema, que fala indiretamente, pá, assim com você, pense que a outra pessoa pode não ser assim. Então, no caso de dúvidas, sempre fale com jeitinho. Se a pessoa te fala, não, vai, fala logo, não precisa ficar com charme, fala. Daí você fala, mas deixa a pessoa te dar essa liberdade. E eu não tinha isso não, eu falava mesmo. Então, tenha filtro. Não caia nessa de que eu sou sincerona, eu sou verdadeira e eu vou falar. Você vai correr o risco de ser desagradável e você vai acabar perdendo seus amigos. Eles vão falar mal de você nas costas e você nunca vai ficar sabendo. E aí ninguém vai confiar em você, porque você vai sempre ser aquela pessoa rude. Eu sei porque eu era assim, as pessoas não tinham coragem de falar pra mim. Até que algumas pessoas começaram a conversar comigo e eu percebi quão desagradável eu estava sendo. Então, comece a usar o filtro que você tem. A quarta característica que eu quero falar pra vocês é que eu era muito intolerante a erros. E isso era a minha mania de ser perfeita. Eu que sempre quis ser perfeita. Eu adoro filmes que mostram pessoas com tics, com toque, que é tudo organizadinho, que é tudo perfeito, armário perfeito, tudo branquinho, eu adoro isso. E eu acho muito legal. E quando eu era mais nova, eu queria ser perfeita, eu queria ter o corpo perfeito, o cabelo perfeito. O problema é que eu não sabia o que era perfeição. Pra mim, perfeição era ser aquilo que tal pessoa falou ou que a maioria das pessoas acham que é perfeito. Então, nunca deu certo. E eu era do tipo que as pessoas não podiam errar. Então, qualquer coisinha que a pessoa fez de errado, eu ficava, nossa, não posso andar com essa pessoa. Nossa, não acredito que ela fez isso, não acredito que ele fez isso. Nossa, eu jamais faria isso. E eu quebrei tanto a cara na minha vida apagando minha língua, que eu aprendi a ver a vida de um olhar humano. Eu não tinha um olhar humano, eu tinha um olhar de juiz. Eu olhava para a pessoa sempre apontando o dedo. Eu olhava para a pessoa sempre criticando. E eu perdi a oportunidade de ajudar muitas pessoas porque eu fui muito crítica. E eu achava que a pessoa errava porque ela queria. E não porque ela tinha dificuldade, e não porque ela não tinha com quem contar, não tinha o apoio. Ou porque depois do erro ela precisava de uma ajuda e eu não estava ali para ajudar, eu estava ali para apontar o dedo e ajudar o pessoal a atacar pedra. Então isso foi algo que eu mudei. Com certeza mudei. Hoje eu entendo muito o lado das pessoas, hoje eu tenho um olhar muito mais humano. E eu tenho tentado desenvolver isso cada vez mais, até mesmo para falar para vocês que errar é completamente humano. A gente não tem que querer viver no erro, a gente não tem que se conformar. Poxa, essa é a minha dificuldade. Eu sempre vou cair nisso porque é a minha dificuldade. Não, não é isso. Não é que eu sempre vou cair nisso, eu sempre vou tentar não cometer mais esse erro. Sempre pense, por amor a alguém, eu vou me privar disso, por mais que às vezes eu me sinta bem, por mais que seja algo que não atrapalhe ninguém. E a sua consciência? Será que você está tranquilo com isso? Então hoje eu sou mais tolerante a erros, não aceitando os erros, mas entendendo que a pessoa pode ter as suas próprias dificuldades, que se ela precisa de ajuda e ela não tiver ninguém, ela pode contar comigo, porque eu não vou mais apontar o dedo pra ela. E o último fato, o quinto fato que eu era muito mais fantasiosa. Minha mente era extremamente produtiva. Hoje eu ainda sou, mas a diferença é que eu tento pôr em prática. As ideias mais loucas que eu tenho, eu sempre dou um jeito de anotar e de tornar real. Às vezes eu filtro e vejo que realmente alguns é viagem, mas outros eu vejo que é possível. E uma desses sonhos, dessas loucuras foi o Dica Pra Hoje. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia começar um blog, começar um canal e ele ia atingir aí quase 7 mil inscritos. Eu nunca imaginei que tantas pessoas iam gostar de mim, nunca pensei que tantas pessoas iam ouvir as minhas dicas e os comentários que eu leio, todo mundo tão carinhoso. Então eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Por isso que eu quero sempre melhorar o Dica Pra Hoje, porque ele é a prova de que aquilo que eu jamais pensei que seria possível é possível. Então, com certeza hoje eu continuo fantasiando, mas eu tento sempre colocar meus sonhos em prática, para que eles deixem de ser sonhos e virem projetos. Essa é a diferença, quando tá sonho fica só aqui. E aí quando vem pra cá,
para notinha, para as observações. Quando você começa a anotar, ele começa a virar projeto e tem grande chance de virar realidade. Então, você se identifica comigo em alguns desses pontos ou em todos esses pontos? Em que estágio você está da mudança? Precisa mudar, não continue sendo o mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique agora no curtir se você gostou. Compartilhe também esses vídeos para as outras pessoas. Deixa aqui embaixo um comentário. Deixa aqui alguma sugestão. O que você quer ver aqui no canal. Qualquer tema. Quer falar um tema que eu nunca falei? Coloca aqui embaixo também. De repente é uma ideia bacana que outras pessoas vão apoiar. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau!